diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes, obedeceram o mandamento do seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, madrugando e falando, não me ouvistes. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento do seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. E a casa dos recabitas disse Jeremias: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Pois que obedeceste o mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou. Amém? Muito obrigado, meus irmãos, podeis assentar. Meus queridos, gostaria da sua preciosa atenção. Se possível, o Clay puder dar um pouco mais de agudo aqui, pelo menos para mim aqui parece estar um pouco abafado, e aí pelo menos um pouco mais de agudo, parece que mais grave o som. Bom, eu gostaria, irmãos, de tratar com vocês hoje no terceiro culto de ensino, tratando especificamente sobre os recabitas. Eu gostaria de abordar hoje sobre a fidelidade deste povo, os princípios recebidos dos seus antepassados. E eu gostaria de tratar isto com vocês porque não há nada mais bonito, maravilhoso de se observar do que ver as pessoas que são fiéis aos princípios, aos ensinamentos recebidos, e nos causa assim grande alegria e muita admiração quando nós observamos aqueles que são fiéis. Para dizer a verdade, há uma observação dos céus, uma atenção dos céus sobre aqueles que são fiéis. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, aqueles que mantêm vida de fidelidade. Os céus estão sempre observando o comportamento, a fidelidade dos seus filhos, dos seus servos. E é profundamente maravilhoso a gente manter a vida de fidelidade, mesmo quando a gente está em momentos de adversidade, em momentos de oposição, em momento
aonde as coisas estão contrárias a nós, e nós continuamos fiéis, firmes, inabaláveis, mantendo os princípios que nós recebemos da parte do Senhor. Na semana passada, nós tratamos dos sentimentos que permeavam o coração de Deus, e estes sentimentos a gente observou de que não havia resposta por parte do povo a Deus. Eles simplesmente deram as costas para Deus. As expressões que tratamos semana passada, de que Deus insistiu falando com eles, madrugando, falando com eles, e as expressões dos versículos que abordamos, dizendo: porém a mim não me ouvistes, claramente percebendo o descaso, percebendo o abandono do povo às ordenanças divinas, e especificamente sobre o povo de Judá. Mas logo quando nós lemos o capítulo de número 35, sem que a gente trate os outros assuntos que nós mencionamos nas 2 terças-feiras anteriores, acredito que todos nós, ao lermos o capítulo de número 35, o primeiro sentimento que salta no nosso coração, os nossos olhos perceberão que, lendo todo este capítulo de número 35, que são de 19 versículos, a gente vai perceber de que este povo, eles mantêm uma vida de fidelidade a Deus. Isto é perceptível que os recabitas, eles estão mesmo eles, nos dias do profeta Jeremias, sendo provado para que eles bebessem vinho, eles permanecerão fiéis aos mandamentos dos seus antepassados, que vem desde Recabe, passado para o seu filho Jonadab, e a posteridade, de maneira que 250 anos de Recabe até os dias do profeta Jeremias, este povo permanece fiéis aos ensinamentos dos seus antepassados. E aí, logo quando a gente percebe a fidelidade deste povo, a gente vai notar que este povo, eles têm disposição. Tratamos desta palavra na semana passada, de que o que nós percebemos no capítulo de número 35, não é falta de orientações, de informações para ajudar, faltando a boca dos profetas entregar a mensagem, não, porque os profetas apareceram enviados por Deus. Os profetas aparecem entregando mensagens de consolo, de exortação, de orientação, para que eles permanecessem nos princípios recebidos desde quando Deus confiara a Moisés a sua lei, que eles deveriam obedecer, que eles deveriam observar. E Deus ecoa a sua voz por intermédio dos profetas, e o versículo de número 15
deste capítulo de número 35, mostra esta verdade quando diz: e vos tenho enviado todos os meus servos, os profetas. Então os profetas foram enviados, e o texto segue dizendo: madrugando, insistindo. Olha a expressão do que Deus está dizendo. Deus insistiu com eles, não foi uma, não foi duas, por séculos Deus veio trazendo a sua palavra aos ouvidos do seu povo, o povo considerado a menina dos seus olhos, um povo peculiar, um povo separado para a glória do seu nome. E não obstante Deus oferecer o seu concerto com Israel, entregando a sua lei, manifestando a sua glória, o seu próprio povo despreza os seus ensinos, as suas orientações, mesmo Deus insistindo com ele. Então nós tratamos na semana passada desse descaso, aonde o povo dando as costas para Deus, e não é porque eles não ouviram. O que faltou no povo chamava-se disposição para atender à vontade de Deus, à palavra de Deus. E eu preciso compartilhar isto aqui. Eu dito às vezes quando começo o ensino como guisa de introdução, para poder facilitar o nosso entendimento, porque a disposição do nosso coração, ele revela, irmãos, quem de fato nós somos e a nossa crença. À medida que nos dispomos para a obra dele, revela quem nós somos. Eu ouvi, irmãos, uma profecia aqui, por boca do profeta do Senhor, pela boca do profeta Dejaí, servo de Deus, e certamente ele não vai se orgulhar disso, mas transferir a glória para o Senhor. Mas no sábado pela manhã, e eu como pastor, eu me preocupo, porque tenho uma responsabilidade diante de Deus, de trazer os ensinos e as exortações, e que nós não sejamos tomados por um sentimento desse, que nenhum de nós haja esse tipo de sentimento. E por boca do profeta, do servo de Deus, o presbítero Dejaí, ele transmitiu uma palavra, quando Deus, falando na boca dele, disse que alguns pensam que eles não são escravos, para poderem estarem sendo colocados no serviço da igreja. E eu achei esta mensagem da parte de Deus muito dura para o povo de Deus aqui nesta congregação. Eu acho que vale a gente poder dizer isto, porque de fato, Deus conhecendo os nossos corações, será que este sentimento permeia o coração de alguém entre nós? Bom, certamente quando Deus está falando, alguns estão com o sentimento de como se aquilo que ele faz, os trabalhos que são dados ao povo de Deus neste lugar, ninguém na verdade é obrigado a fazer nada, mas que ninguém, nenhum de nós, pensamos por fazer serviço voluntários na obra, que aquilo que é o que permeia o nosso coração, essa voluntariedade ela é amorosa, essa voluntariedade ela mostra a nossa disponibilidade para o Senhor, a nossa disposição para atender o Senhor. Você vem num culto como o de doutrina nesta noite, culto de ensino, até por você vir no culto de doutrina, Deus te recompensa pelo seu amor que você tem ao ensinamento da palavra de Deus, porque isto é demonstração de vida, de piedade.
Porque se você quisesse ficar em casa, você poderia ter ficado em casa. Porque no reino de Deus, isto não é uma obrigação, isto não é uma escravidão, isto aqui é um serviço de amor que demonstra que eu estou disponível para atender o Senhor. Eu queria saber, você está disponível para atender a Deus, irmão? Se Deus te chamar para a sua obra, para você prestar um serviço, como disse o pai, naquela parábola que Jesus conta, a parábola dos 2 filhos, quando ele disse: filho, vai trabalhar na minha vinha. Qual é a resposta que nós estamos dando para Deus? Então Judá, ele ouviu as orientações de Deus, mas não tinha disposição para atender. E aqui revela os sentimentos que permeiam o coração do homem. Não obstante a gente ter observado os sentimentos que permeavam o coração de Deus, aqui nós estamos olhando os sentimentos que estão no coração do homem, porque toda resposta que é dada em comportamento, ela parte do coração. Toda resposta das ações, ela advém do interior. Então vocês vão perceber, quando Deus está dizendo que esteve falando com eles, insistiu com eles, e eles não ouviram. Não é porque eles não tinham ouvido, é porque não havia disponibilidade para atender. E logo a gente percebe, quando não há disponibilidade, é como se alguém estivesse dizendo não para Deus. É como se alguém estivesse dizendo: eu não quero, não me chama, não quero me envolver, não quero me doar, não quero fazer. Porque muitas vezes a gente acha que as respostas, elas estão só nos lábios, mas a resposta já foi dada no coração. Sem que a pessoa responda nos lábios, Deus já viu a resposta no coração. Vocês conhecem o Salmo de número 139, que o Senhor conhece os nossos pensamentos de longe. Sem que haja palavras, diz a Bíblia, o Senhor sabe de todas as coisas. Porque Deus esquadrinha as intenções do coração. E Deus olhou, irmãos, para Judá e viu que eles não davam resposta, insistiu. E aí Deus diz uma palavra para eles, que na nossa ótica é uma palavra muito dura, muito pesada, e eu vou dizer as 2 palavras aqui para vocês. A primeira é: convertei-vos agora. Deus chama Judá para uma conversão, e a conversão deveria ser tão rápida, deveria ser logo, que Deus diz: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. Não é o povo de Deus? Por que será que eles estão no mau caminho? Por que será que Deus aqui está olhando e chamando o povo dele para uma conversão? E olha, irmãos, muitas vezes a gente pensa que a conversão parte só do pecador, quando ele se decide, levanta a sua mão, vem aqui à frente. Mas Deus, muitas vezes, exigindo que o seu próprio povo se converta, se volte para Ele, dê meia volta, se arrependa. E o apelo de Deus, o chamado de Deus, a convocação de Deus é: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. Que Deus nos ajude, irmãos, quando Deus olhar para nós, e Ele encontre um coração fiel, Ele encontre um coração disposto para poder atender a sua voz, para que a gente diga sim para Deus e nunca a gente diga não.
E não se assuste com o pastor nesta noite. A gente está vivendo um tempo, irmãos, de respostas para Deus, quando os servos de Deus, o povo de Deus, estão dizendo não para Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, ecoando a palavra, falando entre nós, colocando a sua mão, curando enfermidade, fazendo maravilhas na nossa casa, Deus manifestando a sua graça, Deus falando conosco, prosperando a nossa vida, e ainda mesmo assim, muita gente dizendo não para o Senhor, não para o Senhor. E isto me causa um temor, e grande tremor, ao ver comportamentos que a resposta desses comportamentos são sempre não para Deus, sempre negando a Deus. E a Bíblia diz que aquele que o negar, isto é a palavra de Deus, Deus também o negará. Porque Deus, irmãos, é justo nas suas ações. À medida que a gente se compromete na fidelidade com Ele, que a gente se compromete em manter a observação dos seus mandamentos e ter disposição para atender Ele, toda sorte de bênção alcançará a nossa vida e a nossa casa. Eu sei que nesta noite, irmãos, corações que aqui estão dizendo para Deus: Deus, eu nunca quero dizer não para o Senhor. A minha palavra para o Senhor é: eis-me aqui, conte comigo, meu Senhor. E eu espero que Deus esteja encontrando um sim, não só nos lábios, um sim no coração. Porque tem muita gente dizendo sim nos lábios e no coração está dizendo não. Não quando se nega a se aproximar dEle, não para fazer aquilo que Deus ordenou que ele fizesse, Deus lhe enviando a sua palavra e ele insistindo em permanecer com o seu pensamento ou aonde lhe direcionar os seus olhos. Que os nossos olhos estejam abertos nesta noite para olhar para aquilo que Deus tem falado em nosso meio, que os nossos ouvidos estejam atentos para a observação de tudo que Deus tem prometido para esta congregação. E eu, como pastor, eu quero te lembrar nesta noite, eu tenho certeza de que você não é ouvinte esquecido, e Deus está ecoando a sua voz mais uma vez nesta noite, dizendo: Ele tem muitas coisas gloriosas para fazer neste lugar. Ele tem muita coisa tremenda para acontecer neste lugar. E Ele quer usar eu, e Ele quer usar você. Você pode deixar a sua mão assim para o céu. Nós estamos num culto de ensino, irmão, mas a nossa participação, o nosso envolvimento, se você quer algo de Deus nesta noite, peça a Deus que Deus coloque algo na sua mão, porque Ele pode entregar para você mais poder, mais graça. Ele pode realizar coisas por intermédio das suas mãos, da mesma maneira que fez com Paulo. E pelas obras, pelas mãos de Paulo, Deus fazia maravilhas. Receba a palavra de Deus nesta noite, receba a graça de Deus nesta noite. Esteja disponível para Deus nesta noite, porque quem é fiel recebe toda sorte de bênção para a sua vida. Então a primeira palavra que Deus diz aqui é: convertei-vos. Mas o outro versículo abaixo, eu quero chamar a sua atenção para isso, porque ele é precioso. Eu vou continuar lendo todo o 15, porque diz assim o versículo 15: e vos tenho enviado todos os meus servos, os profetas,
madrugando, insistindo e dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações e não sigais outros deuses para servi-los. Agora perceba o que Deus está prometendo: assim ficareis na terra que vos dei a vós, a vossos pais. Olha o que Deus está dizendo, atente para isso. Deus está dizendo: à medida que vocês se voltam para mim, à medida que vocês se inclinam para mim, que vocês recebem as orientações, Deus está não só renovando as suas promessas, mas está lembrando este povo do que Deus prometeu para eles, dizendo: se vocês se voltarem para mim, se vocês converterem o caminho de vocês, se voltando para mim, vocês continuarão nesta terra que eu vos dei. Ou seja, a terra que eles estavam é a terra que Deus jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó, que os filhos de Israel assumiram quando chegaram na terra de Canaã. Então eles estavam no lugar aonde Deus entregou para eles. Era para eles estarem se alegrando, é para eles estarem mantendo uma vida de fidelidade, porque o que a gente recebe de Deus, irmão, deva nos motivar a uma vida de fidelidade. À medida que você recebe um milagre da parte de Deus, isso deva nos mover para uma vida mais intensa de fidelidade, para uma vida mais intensa de oração, para uma vida de atenção àquilo que Deus está nos entregando, àquilo que Deus está nos dando. E Deus está dizendo que Ele entregou a terra para eles. E Deus mostra isso de forma condicional, dizendo para eles: se vocês se converterem e se voltarem para mim, e se vocês praticarem boas obras, boas ações, vocês permanecerão nesta terra, vocês continuarão com a minha bênção continuará na casa de vocês, a minha bênção estará no meio do meu povo. Logo a gente pensa: eu quero. Logo a gente pensa: eu vou permanecer assim, fiel ao Senhor, eu vou permanecer obediente a Deus, porque Ele vai continuar me deixando nesta terra deleitosa, uma terra que mana leite e mel, uma terra maravilhosa que o Deus me entregou. Só, irmãos, não obstante, olha o que é o coração do homem. Não obstante Deus dizer: eu vou deixar vocês aí na terra que eu dei a vocês. Deus entregou esta terra para eles. Só, irmãos, que eles não fazem isso. E sabe o que Deus diz? Aí vocês vão perceber que o texto diz: porém, não inclinaste o vosso ouvido, nem obedecestes a mim. Irmão, olha o que é o coração do homem. Deus dizendo: eu vou deixar vocês no lugar da bênção, eu vou deixar vocês aqui, neste lugar de terra deleitosa, no lugar que eu entreguei para vocês, esse lugar de vitória para vocês. E eles não quiseram, não obedeceram. O que é o coração do homem, irmãos? O que é a maldade que prevalece sobre o coração do homem? Deus nos guarde que os nossos ouvidos estejam cerrados e fechados, de tal maneira que a gente não está disponível para atender aquilo que Deus está nos ordenando. Deus diz: vai à frente, e a gente retorna. Deus diz: o caminho da direita, a gente vai para a esquerda. Deus diz: retorna, e a gente quer seguir à frente. A gente quer manter a postura do nosso coração, como Deus falou pela boca do profeta Ageu, quando Deus diz por intermédio do profeta Ageu: considerai os vossos caminhos.
A gente precisa se avaliar, irmãos. Ou vocês estão achando, ou nós estamos achando, que a gente é bonzinho, que a gente é o bambambam, ou vocês estão achando que a gente tem tamanha autoridade para decidir o que a gente quer fazer? Eu, você, nós aqui nesta noite somos governados e direcionados pela obra do Espírito Santo na nossa vida, de maneira que a gente diga: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus nos ajude, irmãos, a obedecer ao Senhor. Obedeça ao Senhor, obedeça ao Senhor, obedeça, mesmo que isto custe sacrifício, obedeça ao Senhor. A obediência vai te levar para o caminho da bênção. A obediência vai fazer você experimentar coisas tremendas que você nunca experimentou, promessas que acontecem para a vida daqueles que são obedientes. Eu vou chegar lá, eu vou falar agora há pouco para vocês. Agora, Deus, irmãos, diz algo para este povo, dizendo para eles, a partir do versículo 16 e 17, que eu quero fazer a conclusão, porque a primeira coisa Deus falou, insistiu, chamou eles para eles se converterem. Aí a partir do versículo 16 o texto diz: visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento do seu pai, que lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Torna a falar da desobediência. Agora olhe o 17, porque o 17 é muito grave. Por isto assim diz o Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles. Irmãos, ouça isso por favor. Dê uma olhada para o pastor aqui. Nos versículos anteriores, eles têm a oportunidade de obedecer. No versículo de número 15, Deus está chamando eles para se converterem, o próprio povo dele, dizendo para eles que se eles se voltam, se eles se convertem, eles iam continuar na terra, eles iam continuar experimentando a bênção de Deus. Porque eu tenho dito, irmãos, que a bênção e a maldição, Deus disse que ela está diante de nós. É a gente que escolhe o caminho da bênção ou o caminho da maldição. Não há maldição hereditária. É a gente que entra pelo caminho da maldição. E Deus está dizendo para eles que eles têm a oportunidade de obedecer, para eles permanecerem na terra, usufruindo do que Deus deu para eles. E eles dizendo: não quero, porque é desobediência. Desobediência como pecado, né, de rebelião, como pecado de feitiçaria. E aí se percebe que eles, por não obedecerem a Deus, o versículo de número 17, Deus já trata eles com muita dureza e com muita firmeza, porque Deus olha e fala assim: você não quer não? Você não quer obedecer não? Eu estou colocando a bênção diante de você, e o povo não quer obedecer, não quer receber a instrução, não quer a bênção. Deus fala: então eu vou colocar o mal sobre você. Pastor, o que é isso? Deus vai colocar o mal? Eu vou mostrar para você que Deus vai colocar o mal diante deles, porque Deus está oferecendo, Deus está dizendo, e eles não querem. O versículo 17: por isso assim diz o Senhor Deus de Israel, o Deus dos exércitos: eis que trarei. Quem é que vai trazer? Deus. Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo mal que falei contra eles. E aí ele justifica o final, por quê? Pois lhes tenho falado e não ouviram, clamei a eles e eles não responderam. Então vocês não me respondem, vocês não dizem nada, vocês não estão disponíveis, eu trago o mal para vocês. Qual era o mal? Vocês vão para cativeiro,
Vocês vão ficar 70 anos na Babilônia. E vocês vão aprender de forma dura. E algumas vezes eu tenho falado, irmãos, aqui para esta congregação, não damos resposta para Deus. Deus tem a sua forma pedagógica de trabalhar conosco. Não quer ouvir a instrução, não. Não quer ouvir a correção, não. Não quer ouvir a palavra, não. A oportunidade é dada hoje, amanhã, depois. Não quer a instrução. Então Deus tem um caminho de correção que às vezes é muito dura. E Deus disse: eu vou fazer vocês ficarem 70 anos na Babilônia. Vocês vão ficar lá de forma que vocês vão aprender as duras penas. Porque é melhor ser fiel, irmãos, no lugar da bênção, do que ser trabalhado por Deus lá em terra estranha e sofrer todos os males, e alguém dizer lá na terra estranha, sofrendo horrores, e alguém falando: canta um cântico de Sião, quando vocês tinham oportunidade lá para cantar, canta-nos um cântico de Sião. E aí eles vão dizer: como é que a gente pode cantar se a gente está em terra estranha? Está em terra estranha, mas quando estava na terra da promessa, não queria compromisso com Deus. Quando estava no lugar da bênção, não queria o Deus da bênção, queria o favor de Deus, queria coisas que são apenas o bel prazer deles, mas não queriam se envolver com Deus maravilhoso, o Deus de toda a graça. E aí Deus falou assim: eu vou ensinar para vocês, porque vocês não respondem. Vocês estão percebendo a antropopatia aqui, irmãos? Aquilo que eu falei para vocês na semana passada, que aprendemos isso em teologia. Os sentimentos que normalmente é comum no homem, a gente está observando em Deus. Deus dizendo assim: vocês não me ouviram, então sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer isso aqui, vocês vão pagar isso aqui. Vocês não me escutam, eu falo com vocês, vocês não me escutam. Eu quero tratar com vocês e vocês não me respondem. Então eu vou mostrar para vocês como é que eu chamo vocês para uma melhora. Vai para o cativeiro. Vai para o cativeiro. Irmãos, ouçamos enquanto é dia. A oportunidade hoje é sagrada para a gente. A oportunidade é bendita, a gente está aqui ouvindo a instrução de Deus, a instrução de Deus ecoando aos nossos ouvidos, de maneira que as palavras da vida eterna estão ecoando aos nossos ouvidos nesta noite, nos dando instrução para andar na presença dEle e agradar ao Senhor. E eu não estou aqui, irmãos, como pastor, para passar melzinho na boca de ninguém. Estou dizendo que eu sou grosso, que eu sou ignorante. Eu estou entregando uma mensagem de Deus. Eu estou entregando a palavra de Deus. Porque espero que não haja dias na frente que esta congregação nunca experimente isto na prática. Preste atenção nisso. Porque eu espero estar falando de um sentimento do meu coração e que não seja uma realidade de Deus para esta congregação. Nunca! Eu espero que dias que virão à frente, a gente experimente de forma dolorosa a correção de Deus, porque não ouvimos, porque não se adequamos, porque não prestamos serviço, porque não nos apresentamos, porque não nos disponibilizamos. Que a palavra desta congregação seja como do profeta Isaías, que disse: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu quero levantar as minhas mãos e eu queria saber se você pode fazer isso, mas me permita dizer para vocês, que Deus olhe lá nas entranhas da minha alma, do fundo do meu ser, lá no recôndito da alma, lá no profundo da minha alma, eu estou dando uma resposta para o Senhor, levantando as minhas mãos e dizendo: Senhor, conte comigo.
Eu estou dizendo sim para o Senhor sempre, sempre, e que eu nunca negue ao Senhor e a sua palavra. Você pode levantar a mão para o céu nesta noite, você pode dizer para Deus que você está disposto, de que não há uma prática na nossa vida em se acostumar, ouvir Deus, vir para o culto, ouvir Deus, mas nunca se disponibilizar para Deus. Por que será, irmãos, que tem gente que nunca vai se apresentar, nunca vai aparecer? Porque a resposta em comportamento é não. De forma religiosa, no culto, ele levanta a mão e diz: sim, Senhor. Mas no coração ele diz: não. Jesus diz: esse povo me honra só com os lábios, mas o coração está longe de mim. Que coisa triste, pastor Evaldo. A gente honra Deus só com os lábios, como se Deus estivesse encantado com as nossas palavras, como se Deus estivesse olhando para as nossas palavras e estivesse acreditando no que estamos dizendo. As palavras, elas precisam fluir lá das entranhas, lá do recôndito da alma, e quando Deus vem para observar, Ele vem, irmãos, para olhar primeiro no coração. Você acha que Deus vem de forma religiosa, vendo palavras? Jesus disse: ó, esse povo me honra só com os lábios. Deus nos guarde, irmãos, Deus nos guarde. Agora me permita dizer os dois modelos de fidelidade, eu já encerro e vou passar aqui bem rápido. O primeiro modelo de fidelidade dos recabitas, que a gente observa aqui, é que eles aprendem isso dos seus antepassados, e os seus antepassados ensinaram princípios, e os princípios foram levados muito a sérios. Princípios para eles que não podiam ser negociados. Jeremias leva esses recabitas para dentro do templo para beber vinho. É um homem de Deus que está oferecendo. E aí o povo, os recabitas, disse: não, nunca beberemos vinho, porque nós fomos ensinados. E eles foram ensinados por quem? Por Recabe. Recabe, pai de Jonadab. Jonadab, para sua posteridade, continuou mantendo o ensinamento de Recabe. Passou-se 250 anos, e aí o que mais observamos aqui é a influência de um homem na área do ensino. Olha a influência de Recabe para ensinar seu filho Jonadab. A gente vai perceber que o ensinamento que Recabe dá foi internalizado. O ensinamento de Recabe criou impacto e convicções no coração de Jonadab, e Jonadab passou isso para os seus filhos e os seus descendentes. Eu tenho uma percepção, irmãos, e eu queria que vocês olhassem aqui mais uma vez para o pastor. Eu tenho uma percepção que nesta última hora, a gente parece que está vivendo um tempo, irmãos, em que as pessoas não dão mais importância aos exemplos. Jonadab aprendeu do seu pai Recabe. Certamente isso não foram só palavras, foram exemplos. Porque Recabe ensinou a não construir casas, não construir vinhas, não beber vinho, que eles deveriam morar em tendas, e isto foi internalizado em Jonadab e passado à sua posteridade, conforme disse, de maneira que havia uma observação do exemplo e da postura de Recabe. Me parece que esta geração, irmãos, não se importa mais com exemplos. Parece que esta geração, irmãos, ela não coloca os olhos naqueles que dão exemplo, e até muito pelo contrário,
parece que essa geração se inclina mais para os maus exemplos do que para os bons exemplos. Vocês já viram aquela fala assim? Ah, mas fulano também faz. Ah, mas está todo mundo fazendo. Ah, é a modinha, é o modelo de hoje. Porque a gente vai se adaptando ao modelo que vem dominando, prevalecendo. E esses últimos dias que nós estamos vivendo são tempos de apostasia. E Paulo ensina a Timóteo, irmão, para a gente tomar muito cuidado, para que a gente, irmãos, siga o modelo daquilo que fora ensinado, para que ele permaneça naquilo que ele aprendeu, e aquilo que ele foi ensinado e naquilo que ele foi inteirado. Então a gente tem visto, irmãos, como essa geração observa pouco exemplo. Como é que essa geração, irmãos, não está se importando por princípios, por valores? Como é que essa geração, ela vai tocando a vida baseado no que ela vai vendo de produtividade aí das igrejas? Eu não estou falando nem do mundo, porque se eu falar do mundo, eu vou dizer que nem a igreja. A gente ouviu um ensinamento aqui no domingo, que as mulheres hebreias, elas não são como as egípcias. Isso é o modelo da nossa vida de fé, que extraímos esses princípios, que as mulheres do Senhor, as mulheres de Deus, não são como as mulheres do mundo, e isso precisa ser observado. Aí vai se adaptando ao modelo daquilo que se mais predomina no nosso tempo. Então, o poder do exemplo de um homem, 250 anos, irmãos, imagine, permaneceram observando o ensinamento de Recabe. E por fim, a gente observa a perseverança aos ensinamentos deste povo chamados recabitas. Eu vou pedir para aparecer alguns versículos aí no telão e já vou encerrar, mas vocês observam que no capítulo 35, a gente observa no versículo de número 6, a expressão diz assim: porém eles disseram, não beberemos vinho. Vocês estão percebendo a convicção de que eles estão dizendo para o profeta Jeremias, dizendo, não beberemos vinho. Isso aqui é a convicção, isso aqui é a obediência, mas eles justificam dizendo, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, atentem para isso, que é uma ordem dos seus antepassados, para que eles não bebessem vinho, para que eles guardassem o mandamento, e eles estão convictos, não beberemos vinho, profeta Jeremias. E aí a gente observa de que há uma ordem, e aqui, irmãos, é muito importante a gente tratar sobre esta perspectiva, porque desde quando cheguei na igreja, isso daqui é um conselho do pastor, irmãos, eu não estou defendendo em causa própria, eu estou ensinando a igreja do Senhor, a qual eu sou pastor. Desde quando eu cheguei na igreja, palavra do pastor para mim, irmãos, me permita aqui, eu sei que eu estou falando para crente, tá? Para mim, irmãos, era a palavra de Deus na boca do pastor. Obedecer o pastor, irmãos, era para mim algo importantíssimo. Fazer aquilo que o pastor estava dizendo, e me permita, irmãos, sem questionar, sem dizer um sem dizer não concordo. E aí hoje a gente vai convivendo nesse tempo do fim, as expressões elas vão mudando da seguinte maneira: o senhor tem seu ponto de vista, e o senhor tem a sua maneira de agir, o senhor tem esse pensamento, eu tenho o meu, isso aí é um pensamento diferente, é o senhor que pensa assim, eu não penso assim, e nós vamos tratando isso, irmãos, como se isso fosse natural no nosso meio.
E eu vou mostrar para vocês, vai aparecer o texto aí de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, vocês podem abrir aí também a Bíblia, para vocês folhearem a Bíblia, eu apenas vou mostrar 3 versículos para vocês, 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1 e 2, porque o texto está escrito assim: conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. O que é conjuro-te? Conjuro-te é ordeno-te, é uma ordem de Paulo para Timóteo, não é um pedido, não é um pensamento de Paulo. Conjuro-te aqui é dizer Paulo dizendo para Timóteo: eu ordeno a você. Ei, pastor, o senhor não me ordena não, está aqui ó, Paulo ordenando seu filho Timóteo, isso é ordem, irmãos. E ele está dizendo: eu ordeno diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha o texto de 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 13, vai aparecer para vocês aí, 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 13, olha o que Paulo está dizendo para Timóteo, lá era conjuro-te, aqui está mais claro, mando-te diante de Deus. Paulo está dizendo, eu estou mandando, enquanto hoje, você dizer, pastor não manda em mim não, talvez vocês vão achar estranho, irmãos, o que eu vou dizer, porque a palavra só chega para o coração daqueles que são fiéis, que são crentes. Quando eu me converti, irmãos, pastor mandava em mim, irmãos, e eu tinha grande prazer de receber o mandamento dele, a ordem dele. Pastor dizia, ei, psh, já disse aqui para algumas moças e alguns rapazes, e para alguns irmãos, fui para um lugar onde o pastor Isaías fez uma caravana, e aí alugou um ônibus, e aí no ônibus, a gente rapazinho, a gente quer sentar do lado de quem? Com namorada, a gente quer sentar do lado da namoradinha. Quem era minha namoradinha? A Milka. E aí, a gente com o desejo de ficar sempre pertinho um do outro, entramos no ônibus, o ônibus não acendia a luz, era um ônibus de poltrona que reclinava, aí sentei logo do lado da Milka, lá no meio assim, a gente sentadinho junto, aí vem o pastor Isaías, olhando para um lado e para o outro. Quando chegou na minha vez da Milka, eu olhei assim para cima, olhei para ele, ele falou, o que você está fazendo aí? Estou sentado aqui, pastor. Psh, sai daí. Sai daí. Nem pensar, irmão. Eu só falei assim, pastor, levanta aí. Aí botou uma outra moça do lado da Milka e mandou eu sair. E vai questionar para ver? Vai falar alguma coisa para ver? Nem me passou pelo coração questionar o pastor, porque as coisas antigamente eram mais sérias. Hoje a moça e o rapaz já estão no carro, já andaram Vitória, Vila Velha, tudo de carro, sozinho para cima e para baixo, que não há nem orientação de pai e mãe, porque vai se tomando decisão e tudo hoje vai se normalizando. E aí os problemas que podem acontecer, irmão, podem se tornar muito graves. Eu não estou aqui acusando ninguém, irmão. Eu estou falando de comportamento que vão se mudando. E que palavra do pastor naquela ocasião, para dizer, não quero isso. Irmão, eu tomei uma bronca do pastor. Um dia que você chegar aqui, vocês perguntam para o pastor Isaías, capaz dele não lembrar, mas eu lembro. Cheguei na porta da casa do pastor Sandro, dentro do carro com o pastor Isaías, e aí eu, desejoso de chamar o pastor Sandro para ir com a gente, eu desci do carro e eu gritei, Sandro! E quando eu gritei o nome de Sandro, o pastor Isaías me deu uma bronca, falou alto, falou, ei, mas bem na bronca mesmo, para dentro do carro.
não entendi nada, voltei para dentro do carro, quietinho, e aí ele falou para mim que a mulher, que era a mãe do pastor Sandro, que é um pastor hoje, que na época tinha se convertido, o Sandro, que ele disse, se essa mulher souber que a gente está aqui, ela não vai deixar nenhum filho sair, por isso eu disse para você não ficar gritando e chamando o Sandro aí, eu dou um jeito aqui, porque eu já tinha mantido um contato com ele, para ele ficar aqui, mas a bronca foi tão grande, o grito dele, irmãos, que eu logo me assustei. Se é hoje, sujeito, você não trata comigo desse jeito não, tá? Essa falta de respeito do Senhor comigo, teria chamado o pastor para uma briga, chamado o pastor para uma guerra, porque hoje há uma facilidade de contender o pastor, de poder querer afrontar com o pastor, para querer colocar as coisas, que é pensamento, que é ideia, e aí as coisas vão tomando rumo, e aí a obra vai recebendo todo tipo de prejuízo, e aí a gente percebe a perseverança dos ensinamentos dos recabitas, que tudo que fora passado para ele, através de Recabe e Jonadab, não há questionamento. Mas por que não podemos plantar vinha? Por que não podemos beber um vinho? Por que eu não posso tomar só um copinho de vinho? Por que tem algum problema nisso? Inclusive isso é discussões teológicas por aí, onde as pessoas estão querendo beber um copinho de vinho, porque o problema da Bíblia, ela fala de embriaguez, mas não fala de beber um pouquinho, e aí esses males vão sendo perniciosamente entrando dentro da igreja, e vai causando um grande problema e um grande distanciamento do povo, e a gente prefere ficar com a palavra de Paulo, que ensinou a Timóteo: tu, pois, meu filho, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Queremos perseverar nos ensinamentos da palavra, irmãos? Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde. Eu só encerro dizendo aqui para vocês, irmãos, porque o tempo passou e eu vou encerrar hoje. No versículo de número 19, há uma promessa de Deus, irmãos, para os recabitas, e o texto diz assim: portanto assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Se coloque de pé, por favor, eu vou falar com você em pé, e eu queria saber se você quer ouvir isso. De pé, por favor. Atentem para o versículo de número 19, o texto diz: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Por que o versículo de número 19 aparece? Por causa da fidelidade do povo, irmãos, por causa da desobediência, por causa da obediência do povo, por causa deles guardarem os princípios. E aí vem Deus fazendo uma promessa para os recabitas, dizendo: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Deixa eu trazer isso para você, irmãos, porque eu estou com a palavra de Deus nos meus lábios para dizer para você. Você quer ver que coisa maravilhosa? Nunca faltar na sua casa homens de Deus, nunca faltar na sua casa mulheres de Deus, mulheres de Deus que estejam na presença de Deus. É isso que o texto está dizendo. Por causa da fidelidade, por causa da obediência, por causa da observação dos princípios, nunca faltará homem de Deus da sua casa, nunca faltará mulher de Deus dentro da sua casa. Não veja a história hoje você está com seu filho desse tamanhozinho, não é? Amanhã esse rapazinho continuará servindo ao Senhor, na presença de Deus,
Quem sabe, em cima deste altar, sendo um pastor, os anos virão à frente, e Deus conservará a sua casa, Deus conservará os seus filhos. Isto é promessa de Deus para aqueles que são obedientes. E eu encerro dizendo isso aqui para você: o que você planta hoje, você colhe amanhã. Se plantar desobediência, vai para uma terra aonde haverá sofrimento. Vai para a Babilônia, vai ficar cativo. Deus vai cumprir todo o mal que falou. Agora, se obedecerdes, se ouvirdes, nunca faltará homem de Deus dentro da sua casa. Irmãos, eu olho para o meu filho assim, e um dia, em cima deste altar, eu recebi uma promessa de Deus por um profeta que chegou aqui, que foi o pastor João Figueiredo, que me ligou durante aquela semana se podia estar aqui no trabalho do Círculo de Oração, e eu disse que ele poderia vir. Nunca vi. E naquele dia, irmãos, Deus soprou o nome do Eliabe aqui nessa congregação e disse: eu te vejo você andando por vários lugares, porque você vai receber um cajado de herança. Meu filho está lá atrás, hoje com 18 anos, ele era bem pequenininho, estava sentado aí perto onde está a irmã Josi, e veio à frente. Deus prometeu algo tremendo, irmãos, não que eu mereça, mas eu tenho lutado por andar na presença de Deus, com honestidade e com fidelidade perante Deus e perante a igreja do Senhor. As minhas mãos, irmãos, me permita dizer isto, as minhas mãos têm estado limpas perante vocês, as minhas mãos têm sido de pureza perante o Senhor e perante a igreja. Eu tenho tentado plantar, irmãos, eu tenho tentado plantar, e quando eu ouvi isso nesse dia, eu vi que Deus estava reservando o futuro para o meu filho na presença dEle, não só das coisas palpáveis. Hoje ele está na faculdade, mas o que é faculdade, irmãos? O que é boa posição? Para a gente isso não seria nada, porque o que vale para a gente é ver os nossos filhos na presença de Deus, honrando a Deus. O que adianta a gente ver um filho na faculdade, mas não ver um filho na presença de Deus? O que adiantaria isso para a gente? Nada, irmãos. Tem pais aqui que dariam tudo para ver os seus filhos aqui dentro nesta noite, irmão, servindo ao Senhor, que entregaria qualquer coisa para ver os seus filhos na presença de Deus, e só por causa da obediência, e me permita a expressão só, mas por causa da obediência dos recabitas, Deus viu isso tudo, tinha uma lição para dar para Judá, e disse para Judá que se eles não obedecessem, eles seriam levados cativos. E para os recabitas, que estavam obedecendo os ensinamentos dos seus pais, Deus diz: eu tenho uma promessa para vocês, nunca faltará homem que esteja na minha presença. Se eu perguntar ao pastor Francisco hoje: pastor Francisco, o senhor daria tudo para ver o Marcos e o seu outro rapaz aqui dentro servindo ao Senhor, com prazer, com alegria? O Senhor, pastor Sebastião, vê a sua casa, todos os seus filhos aqui reunidos, instrumentos de Deus. E se eu perguntasse aos senhores se vocês dariam tudo, vocês diriam: pastor, eu daria tudo para ver os meus filhos aqui. Eu só queria dizer isto para a igreja do Senhor, que a gente entregue tudo para o Senhor, irmãos, porque eu estou dizendo em nome do Senhor para vocês nessa noite: se nós entregarmos tudo para Deus, Deus nesta noite
está dizendo uma promessa para esta igreja: não faltará na sua casa homem que esteja na minha presença. Seja fiel, obedeça a doutrina, obedeça aos seus líderes. E Deus está dizendo para você: eu vou honrar a tua casa, eu vou honrar os teus filhos. Dos filhos de vocês aparecerão aqui, irmãos missionários. Dos filhos de vocês aparecerão pastores em cima deste altar. Dos filhos de vocês aparecerão, irmãos, profetas de Deus usados pelo Senhor. Esta igreja não comportará a quantidade de pessoas que virão para cá, mas vindo da família de vocês, porque vocês deixarão um legado de fidelidade, um legado de exemplo, um legado de obediência. Não neguemos ao Senhor, porque Ele nos negará. Permaneçam fiéis ao Senhor, porque Ele está dizendo nesta noite, a voz dele ecoa: não faltará na casa dos meus filhos homens que estejam na minha presença. Você terá o prazer de entrar neste culto aqui e ver o seu filho pregando em cima deste altar. Você chegará aqui neste altar que você apresentou o seu filho, que você esteve aqui junto com seu filho. Amanhã seu filho estará segurando uma criança aqui no colo, apresentando, porque ele será pastor desta igreja. Será o meu grande prazer, irmãos, de ver desses meninos que aí estão, desses rapazes que aí estão, assumindo o meu lugar aqui na congregação, de que a gente veja os nossos filhos aparecendo e eles fazendo um grande trabalho para Deus. Sabe por quê? Porque a gente não disse não para Deus, a gente disse: estou aqui, Senhor. Quando o líder do seu departamento te chamar, se apresente. Quando as pessoas te convocarem, apareça. Quando você tiver que prestar o serviço, não endureça teu coração. Não deixe que a maldade tome conta do seu coração, achando que você está dizendo não para o homem. Irmão, que besteira, que falta de fé, como se estivesse fazendo pirraça para o líder. Não vou, não conte comigo, não vou fazer, não vou me apresentar. E Deus vendo tudo isso, irmãos, Deus colocando isso tudo na salva, avaliando o coração. Mas quando Deus olha o sim, quando Deus olha a disposição de atender, Deus vem: aquele meu servo e minha serva está disposta a atender. Eu tenho reservado para ele, e na casa dele não faltará homem que esteja na minha presença. Que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa maravilhosa. Eu queria terminar, irmão, dizendo uma palavra da parte de Deus para vocês. Você pode até estar chorando hoje pelo seu filho, você pode estar até angustiada pelo seu filho hoje. Deus o sabe, qual a razão que ele está fora, qual a razão que ele está instável, qual a razão que ele está balanceado. Mas acredite no que eu vou te dizer, irmãos, acredite em nome do Senhor. O posicionamento do seu filho depende de você. A postura melhor do seu filho passa por você.
depende de você. Você quer ver o seu filho como um grande homem de Deus, irmão? Querem não, irmãos? Vocês querem ver o seu filho como um grande homem de Deus? Então Deus está dizendo para a gente: você está disposto a me atender? Você está disposto a me obedecer? Você está disposto em dizer sim? Você está disposto em renunciar à maldade do coração? Você está disposto em se converter e fazer o que é bom aos olhos de Deus, deixar o mau caminho, fazer boas obras, fazer boas ações, conforme o versículo 15? Está disposto? Então pode ter certeza, irmão, você não vai para a terra da Babilônia. Deus está reservando bênçãos na sua casa. Eu mais uma vez, irmão, eu sei que está passando do horário, eu quero te convidar, se você quer receber isso na sua casa, mas venha de coração, venha entregando a sua alma, e você já vai ver amanhã que Deus já está criando resultados na sua casa e na sua família. Eu quero saber se você quer vir aqui à frente. Se você não quiser também não tem problema, irmãos. Ai que miniai comei leixerimihai. Dai que nimiai. De que se enterrem plove xerimia. Ó Deus, ó Deus. A palavra do Senhor é a verdade, ó Deus. A palavra do Senhor é verdadeira. E ela é digna de toda a aceitação. Para onde iremos nós, ó Deus, se não aceitarmos as instruções, a orientação, a palavra do Senhor? Certamente, ó Deus, o caminho do fracasso e da derrota nos alcançará. Cobre, Senhor, o nosso rosto da vergonha. Cobre o nosso rosto, Senhor, dos escândalos. Cobre nosso rosto, Senhor, dos males que rodeiam a nossa casa. Temos ouvido, Senhor, ao longo dessas terças-feiras, a instrução do Senhor. Que não haja um coração mau em nós, ó Deus, infiel. Infiel, Senhor, não. Tenhas compaixão. Tenhas misericórdia de nós de tal maneira, Senhor, que com o coração empedernido, com o coração endurecido, a gente vá, Senhor, na vaidade dos nossos sentidos. Tenhas compaixão, Senhor, do seu povo que aqui está, ouvindo a instrução do Senhor, a boca do Senhor, ó Deus, falando, e que certamente temos consciência que a voz do Senhor, ó Deus, andou madrugando nesta congregação. Chegou, Senhor, à nossa casa, chegou na nossa família, chegou, Senhor, no coração, Senhor, deste pai, desta mãe. A nossa palavra, ó Deus, com o Senhor nesta noite, usa de misericórdia para conosco, porque nós, ó Deus, somos tomados muitas vezes das inclinações para o mal. Tira, Senhor, afasta estas inclinações para bem longe de nós. Converte-nos a Ti, Senhor, e nós nos converteremos ao Senhor. Ó Deus da glória, que a gente aprenda, Senhor, a colocar a boca no pó, a se humilhar perante o Senhor, porque quem é o homem, ó Deus, para se orgulhar? Quem é o homem, ó Deus, para tocar trombeta? Quem é o homem, Senhor? De nada nós somos, de nada, Senhor. Seca-se a erva, murcha-se a flor,
e a gente desaparece, Senhor. A gente passa como a nuvem, ó Deus, que passa. Tenhas compaixão, a gente depende de graça, a gente precisa, Senhor, da ajuda do Senhor. Coloca a tua mão sobre nós, ó Deus, coloca a tua mão sobre nós e muda, Senhor, muda, ó Deus, o nosso quadro. Ecoa, ó Deus, a tua voz aos nossos ouvidos, hoje, amanhã, sempre ouvindo a instrução do Senhor, ó Deus. Tenhas compaixão, Senhor, de que nós, ó Deus, estejamos servindo ao Senhor de forma ritualística, de forma cerimonialista, Senhor, cumprindo apenas papéis perante os homens, comparecendo perante o templo mais distante do Senhor, dizendo como nos dias do profeta Jeremias: templo do Senhor é este, templo do Senhor é este. Ah, meu Deus, tenhas compaixão, Senhor, tenha compaixão. Que haja, Senhor, quebrantamento de tal maneira entre nós, que nós nos humilhemos perante a santidade do Senhor. Veja, ó Deus, o coração de cada um nesta noite, e aqueles que estão disponíveis, estão dizendo sim para o Senhor, ó Deus, a promessa que o Senhor fez para os recabitas. Eu creio, ó Deus, que é isso o que o Senhor está dizendo para esta congregação nesta noite. Nunca, ó Deus, nunca, meu Deus, e permita-me o Senhor repetir mais uma vez a palavra para o Senhor, embora que o Senhor conhece, embora que o Senhor saiba o que estou dizendo. Nunca permita que falte na nossa casa pessoas que estejam na sua presença, meu Deus. Nunca, Senhor, nunca falte uma moça de temor do Senhor nesta casa. Nunca falte uma moça, Senhor, que esteja andando na sua presença. Nunca permita que um rapaz, ó Deus, esteja faltando na nossa casa, que não esteja na sua presença, não, Senhor. Nós queremos os nossos filhos na sua presença, nós queremos ver resultados na nossa casa, ó Deus, e que o Senhor olhe nesta noite e veja este pai, esta mãe andando na sua presença, honrando ao Senhor, cumprindo os seus desígnios, cumprindo a sua palavra, cumprindo as suas ordens, sendo fiéis ao Senhor nosso Deus, como servo do Senhor e como ministro do seu evangelho. Eu quero rogar o Senhor, ó Deus, para cada vida que aqui está, quebrantados, ó Deus, quebrantados. Não podemos nos comparecer diante do Senhor, ó Deus, sem que nós estejamos quebrantados, meu Pai. Cada um, Senhor, com humildade, com quebrantamento, projeta, Senhor, para esta casa, projeta para este filho, projeta, Senhor, milagres acontecendo em favor, ó Deus, desta casa. Que os nossos olhos vejam, que os nossos olhos vejam, que esta mãe veja, que este pai veja, que esta avó veja, que este avô veja, meu Deus. Ai, comei, lamai, comai, xalabacalabai. Abençoa, ó Deus, abençoa o seu povo, sê com eles, ó Deus. É o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê um abraço do irmão que está ao seu lado e diga uma palavra de Deus para o irmão e para a irmã que está ao seu lado, para a casa dele. Diga no nome do Senhor.